Tá certo. Pessoal, então, vamos lá, voltemos, né? Então, existe essa responsabilidade também por parte da empresa contratante, tá? Então, vamos alinhar os conhecimentos aqui. A responsabilidade é da empresa no tocante aos equipamentos de proteção individual. O que a gente listrou aqui? Lembra na primeira tela? Equipamentos de proteção individual, PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A responsabilidade pela saúde e segurança dos terceirizados é da empresa contratante, tá? Da empresa que está com aqueles trabalhadores a ela vinculados. Então, emissão de CAT, os documentos como ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, aquisição, escolha e a correta aquisição dos EPIs, bem como a entrega desses EPIs aos trabalhadores, fica a cargo daquela empresa que está sendo terceirizada para assumir aquele trabalho, né? Então, ela deve assumir essa demanda. Porém, contudo, todavia, o que a gente vai pontuar aí? Que cabe a nós, federais, Instituto Federal, universidades federais, cobrarmos e fiscalizarmos a empresa terceira, para que isso esteja ocorrendo, tá? Então, vai caber a mim, mas eu não sou fiscal do contrato? Meu amigo, eu não sou fiscal do contrato, mas eu sou engenheiro, eu sou administrador, eu sou assistente administrativo, eu faço parte desse time chamado Instituto Federal de Santa Catarina, tá? Eu faço parte desse time, então qualquer um de nós pode cobrar ou pode alertar a empresa, ei, aquele acidente, cadê a CAT? Cadê a comunicação de acidente de trabalho? Tá? Então, isso sim, nós temos que cobrar, tá? E outra coisa, eu cobrei da empresa, ei, eu queria a CAT, tá certo? Daquele acidente, tá certo, vou fazer. Ele disse que fez, eu disse que acredito que ele fez, tá? Elas por elas, tudo certinho. É isso mesmo? Eu preciso de regra das auditorias, né? Eu preciso de... Ela falou uma palavra bem bonita ali, registro. Eu preciso de evidência, eu preciso de constatação. Então, meu amigo, eu quero a CAT, como a lei diz que é no primeiro dia útil, você já teve 2 dias para fazer, eu quero ela amanhã lá na minha mesa, tá certo? Posso fazer isso? Posso. Não sou contratante? Eu não estou chamando a empresa para trabalhar para o Instituto? Tá? Então, a gente deve fazer isso. Ok? Tem um agravante aí que a gente começou a falar dos acidentes, eu não comentei com vocês. O Marcel está batendo tanto nessa tecla da comunicação do acidente do trabalho, e ela ser feita e tal, é mandatório, é legal. O que acontece com o trabalhador? Em caso de acidente de trabalho ou acidente em serviço, ele pode ser afastado e, dependendo da gravidade daquele acidente, ele pode ser aposentado, certo? E o que a gente tem visto aí? Não vamos comunicar, não. A pessoa passa a ter um agravamento de sua saúde motivada pelo trabalho e não foi comunicado. Se agravou a situação dele, agora ele vai fazer o quê? Ele não vai mais trabalhar, porque ele está adoecido, ele está doente. E a empresa, o que ela vai fazer com aquele trabalhador? Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai demitir o trabalhador. E aquele camarada é alguém que foi vitimado pelo trabalho e não poderá retornar, por exemplo, da mesma forma com que ele fazia antes. Então, ele vai ficar à margem da sociedade. Só que agora ele não foi aposentado e ele se encontra com um agravo de sua saúde motivada pelo trabalho. Isso é justo? Não. Tá? Então, certa vez eu acompanhei um acidente de um terceiro, onde ele bateu a cabeça, tal. Não, está tudo bem, não está tudo bem não. Você vai passar no pronto-socorro e a empresa vai emitir a carta. Não, doutor, eu vou ser demitido. Segura aí. Segure aí. E a gente fez essa exigência. Sei lá, sabe que coagula, sei o que ele vai ter depois, né? Então, abram do olho para esse tipo de ocorrência, tá? E lembrando que não precisa sair sangue para comunicar, não. Foi acidente, se comunica. Diga lá.
Isso, mas muito boa a sua colocação. Mas o que acontece? O patrão vai ficar na expectativa, né, na torcida, para que ele, após esse período, né, você está fora, né? E aí, ou que aconteça alguma outra coisa que o motive para tal. Mas ele vai ficar ali, ó, de olho aberto e um fechado, como a gente tem visto, né? Já vi, por exemplo, na CIPA tem estabilidade no emprego de 2 anos. Como o chefe, o proprietário me chamou, proprietário não, a técnica de segurança do hospital me chamou e disse assim, seu Marcel, você falou lá na aula que qualquer pessoa podia ser candidato à CIPA, mas ó, o dono da empresa, o dono do hospital me chamou e disse que não quer aquela pessoa porque ele vai ter estabilidade no emprego. Eu disse, não pode, você não pode fazer isso. Eu disse, como? O que eu vou fazer? Né? Então veja, a que situações a gente encontra. Na indústria, muito. Ridículo, né? Então, muito bem lembrado aqui, o colega colocou aí 1 ano, né, 12 meses de estabilidade se for acidente de trabalho. Tá? Ficou bem clara essa questão da responsabilidade, o que nos cabe, o que não nos cabe? Eu tenho uma pergunta. Diga lá. A responsabilidade é solidária. Então, vamos supor, um operário de obra, ele se machucou numa obra, ele ingressou contra o Instituto Federal e contra a terceirizada, solidariamente. O Instituto Federal que pagou a indenização, pagou R$100 mil de indenização para o operário. O Instituto Federal tem direito à ação de regresso. Ele vai entrar contra o fiscal de obra, vai entrar contra aquele único técnico de segurança do trabalho que cuida de 50 obras do Instituto, contra quem o Instituto entra em regresso. Eu não tenho visto ações dessa natureza contra o servidor, né? Eu tenho visto contra a empresa. Então, são duas empresas, porque juridicamente elas respondem por, tá? A empresa responde por. Então, são duas empresas brigando. A e a federal, exatamente. Exatamente. E aí o órgão paga e não cobra regresso. Então. E aí, assim, magistrado, cada cabeça uma sentença, né? Então, há casos que ele vai punir a empresa, e a empresa vai ter que arcar também, há casos que ele... Aí, cada situação é uma situação diferente. Tá? Se o órgão foi omisso, se houve omissão na fiscalização, daí Isso. o órgão responde solidariamente, senão a empresa que paga toda... Isso. Na verdade, é feita uma investigação para verificar... comprovar que houve fiscalização. Exatamente. Até que ponto você forneceu você permitiu a insegurança para que o acidente ocorresse, né? Bem o que eu coloquei aqui no início. A responsabilidade é da empresa, mas se nós não fiscalizarmos aquilo, os EPIs e tal... Traduz entrar em direito contra os dois, pode acionar os dois. Se você olhar, porque eles são subsidiários, então aciona a empresa, se a empresa não tem como pagar, aí entra o Instituto. Isso. Mas se é solidária, pode entrar contra os dois. Aí entrou contra os dois e a empresa não pagou, quem pagou foi o Instituto. Ok? E aí o Instituto vai entrar em regresso contra alguém. Contra a empresa? Não. Sim, contra... Como é que o servidor responde? Porque, isso é preocupante. Eu não tenho visto casos de servidor da empresa, da instituto e tal, entrar contra o servidor. Eu tenho visto brigas entre as empresas e entre os órgãos federais. Tá? Bem colocado. Entre empresa e entre órgãos federais. Ok? Entre a União e as empresas. Ok? Tem uma dúvida, por exemplo, no Instituto tem uma obra e nessa obra tem um engenheiro, ele pode ver o problema, ele pode ser penalizado? Eu tenho uma obra, e aí na obra deu um problema lá, e o trabalhador foi vitimado e ficou tetraplégico. O engenheiro pode ser responsabilizado? É obra particular? Vamos para uma obra particular? Essa aí era minha. É isso aí? Você pegou a dúvida dela? Não era, foi mais ou menos o que eu perguntei, em regresso contra quem que entrou.
Vamos lá. Todo mundo lembra da recente Copa do Mundo no nosso país? Tivemos alguns acidentes? Sim ou não? Sim. Todo mundo lembra Arena Corinthians, se não me engano? Acidente e tal, e o engenheiro de segurança e o técnico de segurança estão respondendo, até hoje. Tá? Obviamente, a responsabilidade direta é da empresa, mas a empresa vai alegar o quê? Eu contratei você para isso. Mas é que a obra tem um engenheiro da empresa. Da própria empresa, ela traz um engenheiro dela. A gente paga um engenheiro. O engenheiro nosso é fiscal. E a empresa que vai construir tem um engenheiro. Isso, eu quis dar esse exemplo para a gente fechar um pensamento. Então, lá fora, eles têm um responsável por aquilo ali. Amigo, eu contratei exclusivamente para ficar aqui com essa obra na parte de segurança do trabalho. Agora, se você assinou dizendo que estava ok e não está, pelo amor de Deus. Né? A barragem lá de Mariana, né? É um bom exemplo. Não, você assinou, você laudou, você disse que, tecnicamente, isso aqui estava confiável. Resumindo, assim, o que judicialmente, boa colocação. O que judicialmente vai ser observado é assim, o que você fez para que aquilo não ocorresse? Afinal de contas, você não está ali passeando, você está ali trabalhando, você responde por, tá? Então, o que você fez para que aquilo ali não ocorresse, tá? E acredito muito que não se pode dar uma desculpa, não, mas eu não tenho conhecimento nessa área, né? Eu não sou da área de segurança do trabalho, meu amigo. Os engenheiros pagam a cadeira de segurança do trabalho, a grande parte dos institutos tem profissional da segurança do trabalho, você pode emitir algum relatório técnico advertindo o pessoal, e as advertências, pessoal, não deixem, viu, pessoal? Não deixem só advertências orais, escrevam, tá? Amigo, vem cá você é terceirizado? A segunda vez que eu estou lhe vendo sem equipamento. Escreva, tá? Por quê? Porque fica o registro, viu, Fernando? Não deixe só a advertência para o trabalhador terceirizado ou próprio, total, no verbal. Escreva. Amigo, já é a segunda vez que eu estou lhe vendo sem equipamento de proteção. O que está acontecendo? Vou te dar uma advertência, tá? Então, assim, na condição de fiscal de obra, na condição de engenheiro responsável, eu faria isso. Por quê? Porque eu estou deixando um registro ali. Eu estou advertindo o camarada pela segurança dele, pela saúde dele, ele não está... Ao terceiro. Isso. Mas você tem um supervisor dele. Num caso assim, pode chamar atenção, orientar ele na hora, mas a notificação tem que ser para contratada, Não, perfeito. Nossa comunicação é com o preposto da empresa, Isso. Que faz essa interlocução entre a contratada Então, muito bem colocado. Seu nome que eu esqueci? Giane. Giane, muito bem colocado. Só que aí o que acontece? Formalize através de um e-mail, um ofício, tal, sabe? Não deixe só... Não, eu alertei de boca. Por quê? O que a gente tem visto aí lá fora? Depois que o camarada... Depois de uma fatalidade... Mas o preposto, ele tira o corpo rapidinho. Não, para mim não. Não falei não. Falei, não. Para mim não. Ele tira o corpo. Na hora. Tá? Então, o que você faz? Ei... Tem 2 e-mails e 3 ofícios enviados para você sobre a mesma coisa. Certo?
certa vez nós tivemos em um órgão federal, o auditor fiscal do trabalho, não vou citar o órgão por uma questão ética, mas o auditor fiscal do trabalho, ele passou em 5 obras. Das 5, isso foi na Universidade Federal, e não foi no Paraná. Das 5, ele embargou 4. Ele bateu lá no mesmo dia, 5 obras estavam sendo tocadas. Das 5, ele embargou 4. Aí chamou o superintendente, só não veio o reitor, mas veio todo mundo. Reuniãozinha. Mas, Marcel, você, como é que você deixou acontecer isso? Eu disse, meu amigo, isso na frente do auditor. A situação 1 da obra aqui, da obra A, a gente verificou no relatório tal, 2018, foi encaminhado para a superintendência e não foi resolvido. A situação 2 da obra B está aqui no relatório tal, de março de 2018 e não foi concluído. A situação, aí o auditor olhou e disse, você já tinha tudo isso? Eu disse, está por escrito, não é eu dizendo não, porque se eu dissesse, ele ia me chamar de mentiroso. Tá? Agora, imagine, graças a Deus ninguém morreu, mas imagine se fosse uma fatalidade. Não, você não mandou não. Eu disse, mandei, está por escrito. Tá? Então, atenção, vale o que está escrito. Certo? Que mais? E-mail, memorando, aí... Nada impede de fazer uma ligação telefônica lá na empresa, mas mesmo que eu ligar, informar, conversar lá com o preposto, responsável, eu deixar registrado no e-mail, né? Porque o e-mail, ele é considerado judicialmente... Como prova válida. Isso. Isso. Tem certas coisas que a gente só aprende ao longo de anos de experiência, mas eu peguei a prática de, ei, queria marcar uma reunião com você sobre tal coisa. Aí, não, então vamos marcar a reunião. Tal. Ei, conforme, aí, no dia da reunião, conforme no e-mail que eu acabei de enviar, não, mas eu não recebi não, porque antes de sair para a reunião eu apertei o Enter. O e-mail estava esperando para ser enviado. Então, deve estar chegando aí na sua caixinha de correio agora. Mas conforme enviado por e-mail, ou enviado em ofício, tal, a gente está solicitando isso. Né? Então, passei por escrito. Não foi só na reunião. E outra coisa, atas de reunião. Então, é uma coisa importante, meu amigo, não deixe para depois, não. Né? Atas de reunião. Porque aí fica aquela, não disse, falou, não falou. Aí, lá no Paraná, por exemplo, depois que eu assumi, a gente, toda e qualquer reunião, ata. Né? Não há ata, a gente faz ali alguma coisa mais simples e tal, mas você passa a ter um trabalho mais profissional, né? Mais documentado, né? Eu acho mais válido. Tá? Alguém mais? Só um exemplo, em relação à importância do registro, eu tive um aluno que trabalhava... Um aluno de uma empresa metalmecânica de Jaraguá, ele trabalhava no segundo turno. E ele pediu para o chefe, até as 14 horas, né? Segundo turno, ele pediu para o chefe se tinha como sair, porque ele precisava ir ao banco. E ele se afastou da empresa 12 horas, e 12h20 ele sofreu um acidente gravíssimo. E aí, nesse acidente grave, começou a investigação, primeiramente a comunicação do acidente, e depois a investigação. E na investigação, ele tentou justificar que o chefe liberou. E como não tinha nada registrado, o chefe disse, eu não liberei ninguém. E o meu aluno continuou acidente grave, e ele tentou depois, ele foi afastado da empresa. Ele voltou e, como o chefe não se responsabilizou, ele acabou na primeira momento, aí na primeira oportunidade, ele acabou sendo demitido. E ele não teve como provar que a incapacidade dele foi em função de acidente de trajeto. Então, só para você ter uma ideia, a importância do registro. Foi uma lição, eu registro tudo. Qualquer problema que eu tenho, é tudo registrado. Obrigada também pela dica. Eu que agradeço. Você viu que colocação? Então, assim, é a palavra do chefe contra a dele. Não e sim. Meio-dia e 20 você tinha que estar aqui. Não está, não é considerado. Não, mas você me falou. Eu falei, não, você está equivocado. E a gente só vê a importância depois que acontece algo dessa natureza. Então, assim, é o que eu sempre digo, não queira passar pela situação para saber da importância que tem.
Tá? Então, se eu puder alertar vocês o quanto antes, vale a pena. Turma, nessa tela aqui, eu dei um salto aqui na NR1, e a NR1 que fala das disposições gerais, ela vai lá e vai dizer assim, ei, lembra lá do pessoal CLT? Ela vai dizer assim, cabe ao trabalhador, cabe ao dono da empresa. O quê? Responsabilidades. Cabe ao empregador, o dono da empresa, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Aí o pessoal nos contratos copia isso aqui e joga lá no contrato. Ele pegou tudo, né, ali, né? Só que talvez não esteja tão claro algumas coisas aqui. Então, além desse ponto, nos contratos a gente detalhou mais alguma coisa, tá? Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores por comunicados, cartazes, meios eletrônicos. Ciência do risco, da gravidade ao qual o trabalhador está exposto. Informar aos trabalhadores os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico ao qual os próprios trabalhadores forem submetidos. 4. O resultado das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Antes do item D, ele falou ali que os meios, eu devo dar ciência aos trabalhadores, informar aos trabalhadores dos meios para prevenir e limitar tais riscos. Como é que eu faço isso? Primeiro, como é que eu vou avisar o trabalhador dos riscos existentes? Como é que eu vou avisar o trabalhador das medidas de correção do risco que ele tem que adotar? Alguém já viu uma plaquinha de sinalização dizendo use EPI? A partir daqui o EPI é obrigatório. Área de muito ruído, obrigatório protetor tipo concha e etc. Além disso, os programas de prevenção de riscos ambientais, eles devem ser discutidos, explanados para o pessoal da empresa, para o pessoal que trabalha ali. É uma forma de você fazer essa exigência, cumprir essa exigência. Tá? Mas a sinalização ela tem um papel importante aqui. Cabe ao empregador, o dono da empresa, permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Determinar os procedimentos que devam ser adotados em caso de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, tudo isso cabe ao dono da empresa. E ao trabalhador, ao empregado, cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao trabalhador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Ao empregador, desculpe. As dúvidas suscitadas e os casos omissos verificados na execução das normas regulamentadoras serão decididos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho. Então, aí algumas responsabilidades do empregador, dono da empresa, e dos trabalhadores. Então, voltando, a responsabilidade dos equipamentos de proteção individual, da aquisição e tal, ela recai sobre empresas. Uma forma interessante da gente oficializar isso seria nos próprios contratos, né? Então, quando a gente altera os contratos e bota lá, olha, lembrando que você tem que cumprir tais e tais pontos, ajuda bastante na hora que formos cobrar essas empresas, né? Segura a medição, deixe de pagar enquanto ele não cumprir. Fica mais fácil, tá? Até aí tudo bem? Sim ou não?
Sim? Eu tenho acesso à internet aqui, tenho? Wi-Fi? É livre? Vocês não teriam algum equipamento de proteção individual disponível agora aqui para mostrar, não? Qualquer um. Consegue? Por favor. Tá? Você tem? Obrigado, viu? Mudança de governo, ele... Hã? Olha aí. Tem esse que é o capacete e esse aqui é o sapato. Você tá chique, hein? Obrigado, viu? Buscar outros, a luva aí. Certo. Partiu Paraná. É sua essa, é? É coletivo. É coletivo, é? É coletivo? É? O risco aqui é qual, pessoal? Qual é o risco aqui? Pessoal, só para a gente fechar. Equipamento de proteção individual. Individual ou coletivo? Como? Se ela disse que várias pessoas usam. Hã? Então, ele é sempre, nesse caso, individual, né? A gente vai olhar o objetivo ao qual ele foi fabricado. Ele foi feito para proteger individualmente uma pessoa. E todo EPI, para ser EPI, ele tem duas características. Quais? Não, a primeira, antes do CA. Tem que proteger individualmente. E a segunda tem que ter certificado de aprovação. Então, eu vou rodar aqui com vocês, você fica com esse, você fica com esse. E você fica com esse, nessa ponta. Então, procurem aí o certificado de aprovação.
E aí o que é o CA, pessoal? O certificado de aprovação, eu sei, mas serve para quê? O que ele diz para você? Hã? Ah, para que tipo de trabalho, né? Vamos entender que o CA ele é um selo de garantia que é dado no equipamento pelo governo brasileiro, tá? E é crime a comercialização... Eita, Maria. E é crime a comercialização... Sem querer eu trouxe um cabo aqui, tá no meio. Esse aqui é completinho, tá com... Meu amigo... Esse tudo a gente usa aí diariamente. Estamos escalando parede agora, porra. Nós temos uma torre aqui de 12 metros. O cara fica embaixo... Você... Eu fico embaixo. Ah... É porque trabalho em altura tem que ter alguém, não pode ser sozinho. Pessoal, e como é o nome desse cinto aqui? Cinto de segurança. Cinto de segurança é o do carro de vocês. Esse aqui é cinto de segurança, tipo paraquedista, com em Y. Ou talabarte duplo. Tá? É esse aqui. E o que é isso aqui? Amortecedor de queda. É isso aqui. Tá? Para evitar danos na coluna, ele tem um amortecedor aqui. Ok? Sim ou não? Quase. Vem cá você. Milena. E... Nossa amiga, por favor. As duas. E a de trás. Capacitação do ano que vem, a gente tem Não, sapato não. É o seguinte, a Milena ela tem um sonho de trabalhar totalmente equipada. A missão é de vocês. Eu não, Luciano, vamos ajudar aqui, Luciano. De vocês 5, viu? Sem machucar o pé da outra, viu? Aqui, não. Deixa com chave. Deixa com chave. O senhor faz parte do time feminino também? Não. É acho que que chama. ele que... Deixa como está. Ah, E... O fato de não estar usando é ótimo, porque senão que ninguém fica capacitado não, tá tudo novo, né? Se tivesse velho, já ia estar estranhando. quero que eles sintam a dificuldade do... Posso colocar? Entendeu? Certo, isso aqui vai na cintura e ela tem que encaixar as pernas aí. Entra Aqui, direita aí. entra aí dentro. Aqui, a outra esquerda aqui. Ué, não era a Milena? Tomou a vez da Milena, foi? Ah, sim. Tá certo. A outra foi no preto ou não foi? Peraí, tá, deixa eu primeiro botar essa. Esse laranja aí vai nas Aí costas. o equilíbrio. O laranja vai nas costas. Não, mas é que tu dá de trás pra frente, Luciano. É? Ah, Aí tá filmando o negócio. Que bonito. Vamos. Não, ela Ainda bem que não é com fogo, porque a gente viu que tem quanto tempo no fogo? Os 3 primeiros minutos. Eu faço aqui. Esse vai pra trás, Luciano. Esse aqui fica mais. Não, peraí, tem Tá, e esse aqui? E esse aqui não foi. tira esse. Tá. É porque é ao contrário, Beleza. Luciano, aqui, ó. Isso aqui vai. Vocês sabem.
aqui vai nas costas, querida. Mas a perna. Isso, Ah, é outro. isso aqui vai nas costas, peraí. É de um lado só. O Beleza. que tem que ser treinado, né? Eu acho que tá ao Agora vai um contrário. braço e outro braço. Ah, entendi que tem que ter capacitação Um para braço, outro braço. Opa. Deu? Aí depois tem que fazer o devido ajuste, né? Que o cara que usa isso aí tem quase 80 quilos. É, o Fernando que usa esse aqui. Cá, isso aqui. Esse aqui prende aqui. Não, isso aqui ficou errado. É, eu acho que sim, ó. Ficou errado porque vai pegar aqui, ó. Pá, Ó. vai dar a goleira dela aqui, ó. Põe. Não, assim. Não, foi inovado. Não, não, é assim, tá? Não, é porque ficou por dentro, né? Peraí, o outro lado. Isso aqui não teria que ficar aqui pro lado de fora. Aqui pro lado de dentro. Vocês vestiram errado. Esse aqui tinha que estar pra Tá do fora. tira um avesso, pouquinho não tá? aqui. Tá do Vestiram errado. Tá do Tira o braço. avesso. Tira. É, porque esse aqui é pra fora, né? Ainda bem que não é um incêndio, hein? Dentro, hein? Sim, tira lá embaixo. Pra não ficar nas costas. Tá ao contrário aqui, Luciano. Ó, Isso aqui vai para as costas. Ah, tá, isso vai na frente. Não é para qualquer um, cara. Não, isso é uma mão de obra, trabalho em altura. Tá. Vê se agora tá certo aqui, ó. Mas isso não vai nas costas? Esse O pessoal não usa. aqui tá certo. Agora sim. E agora sim. Agora Vai, entra pelas costas, coloca a perna, né? A perna aqui igual. Beleza. Nada como ter um pouquinho de paciência, né? Cinto aqui. Agora segura aqui só um pouquinho para me anotar ali um negocinho. o Luciano subiu lá. Cara, necessita de ajuste aqui, né? Não, tá. Isso aí cada cintura. O Fernando é grande, hein? Tá mais? Aqui, ó. Aqui tem o primeiro eixo ali, ó. Entendeu? Tô largo ainda, né? Esse aqui. Isso aqui é assim, ó. Passa por dentro e trava. Trava. Esse aqui ficou mais. Ah, teria que ficar mais justo, né? Óbvio. Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa trabalhadora. E a botina também, tiro. A luva. Traga a luva aí para ela, por favor. Agora eu queria deixar ela pendurada ali fora. Onde é que a gente pode ir? Tem aí uma? Hã? Não, mas fica a 2 metros. Ó, essa luva é de eletricista. Porque existe capacete para eletricista, existe capacete. Esses aqui agora a gente pegou porque a gente pode subir e não vai cair o capacete. Porque senão o nosso dançava na cabeça. Vai aqui, né? Ah, o óculos. Vai aqui. E aí, tá equipada a nossa trabalhadora? Falta a botina, né? Vamos perdoar ela dessa vez sem a botina? Vamos? Tá perdoada? Pessoal, e aí? Quais são as dificuldades? Ali, ó, tá X. Quais são as dificuldades do trabalho em altura? Começar pela nossa amiga aqui que foi equipada. Hein? Colocar...
queria muito deixar a nossa amiga pendurada ali fora para fazer um test drive ali. Pessoal, então, primeira dificuldade. Vou pegar aqui. Primeira dificuldade para o trabalho em altura. Tem que ter o... Ela tem o equipamento. Antes de ter o equipamento, ou tão junto quanto, tem que ter o... NR. Qual é a carga horária? Nossa manequim permaneça, viu? Qual é a carga horária desse treinamento? Uma salva de palmas, mas não é isso. Se for para trabalhador, 8 horas. E para supervisor, 40 horas. Então, acertei. Então, ele é trabalhador, ele faz um treinamento básico de trabalho em altura, 8 horas. Tá? Norma regulamentadora 35. E o avançado, o pessoal está rodando ele com 40. Tá? Que é um de supervisor de trabalho em altura. Ok? Que mais? É considerado trabalho em altura a partir de que altura? A partir de 2 metros já se considera trabalho em altura. Alguém vai dizer assim, ah, é pouquinho. Se cair de cabeça, eu acho que não é pouquinho. Um outro ponto importante, aproveitando a presença da nossa amiga. A lei é clara. O equipamento de proteção individual, ele deve ser entregue de forma gratuita, sem ônus ao trabalhador. Tá? Agora, além disso, ele deve ser treinado sobre o correto uso do equipamento. Porque um óculos é muito simples de chegar e colocar, não é? Mas o cinto de segurança, tipo paraquedista, foi tão fácil? Não. O que ela vai fazer com esses 2 talabartes aqui, com esses 2 ganchinhos aqui? Se ela não for treinada, ela não vai saber, tá? Mas o camarada que está subindo uma torre, deixa eu só, você segura aqui. A pessoa que está subindo uma torre por uma escada, ele vai... Gancho sim, gancho não. Gancho sim, gancho não. Ou seja, simultaneamente ele sempre está preso. Ele tira um, mas ele sempre está preso no outro. Por isso, é chamado dupla proteção. Tá? Ok? Uma salva de palmas para a nossa amiga. Totalmente equipada. Tem direito a uma foto com o professor, tá valendo? Tem direito, então o professor é que quer levar a recordação. Já tirou, foi? Obrigado, viu? Ela disse, nunca mais eu vou ficar conversando com minha amiga ali. Só porque eu estava conversando, o professor me pegou de... Pessoal, e para consolidar a parte de EPI, todas essas partes de como colocar o cinto e tal, isso a gente viria num curso, nesse curso de 8 horas. Então, obviamente, para uma primeira vez, tudo é mais difícil, mas depois, na prática do dia a dia, o pessoal chega e bota isso aí rapidinho, tá? Todo trabalho acima de 2 metros deve ser feito com proteção, com segurança. E não é um favor que está se fazendo, é uma exigência. Espera aí, faça aqui para os demais ouvirem, que o pessoal ali está querendo ouvir também. Por favor, vamos convidar a colega para vir aqui na frente para dar o seu depoimento, que o microfone não vai até aí. Não, eu vou mostrar, pessoal. Obrigado, meu amigo. Na verdade, acho que
compartilhar uma situação que a gente vive dia a dia, né? Se é acima de 2 metros já um trabalho em altura, eu fico pensando assim para trocar lâmpada, que é uma coisa muito simples, assim, que o pé direito é alto, assim, a gente pede para o terceirizado, é um servidor que vai fazer, porque tem uns pé direito, por exemplo, eu trabalho na biblioteca, o pé direito é bem alto, tem uns 3 metros, 3,5 metros de altura. E aí? Excelente pergunta. Pois é uma coisa tão corriqueira, mas aí tem que estar com capacete, não tem que estar com capacete? Excelente colocação. Pessoal, o que tem que se atentar? Muito boa colocação. Os trabalhos chamados rotineiros, muitas vezes o camarada ele faz isso todo santo dia. Então, o que ele diz? Eles isso é uma besteira, isso aí botar cinto para fazer isso, mas nós estamos de olho na segurança dele, tá? Então, acima de 2 metros, a gente vai fazer o uso das proteções devidas aí e direcionadas pela equipe de segurança da instituição. Só tem um probleminha. Eu poderia usar um andaime, em algumas situações sim, em outras não, tá? O andaime, ele tem um ponto agravante. O pessoal usa andaime, e aí o que eles fazem? Sobe pelo andaime é um ponto. Ele precisa fixar esse dispositivo de proteção em algum lugar. Ele amarra onde? No próprio andaime. E eu tive a oportunidade de presenciar a queda de um andaime, que o camarada não tinha nada a ver com a queda se ele tivesse ancorado em estrutura independente, mas ele estava ancorado no andaime. Então, ele estava pendurado no andaime. Então, ele foi para o chão com o andaime. Tá? O que as normas pedem em relação ao trabalho em altura? Que você passe um cabo chamado cabo guia, ou linha de vida, de um ponto para o outro, tá? da estrutura, independente ao qual o trabalhador ele vai ficar ancorado. Então, tudo bem, eu tenho um andaime aqui, a gente vai passar um cabo, uma linha de vida, cabo de aço, e esse camarada ele vai ficar pendurado em caso de queda do andaime sobre esse cabo, essa linha de vida. O nome está dizendo linha de vida, né? Você não tem nada a ver com problema. Em caso de situação, problema, você vai ficar pendurado e vai dar graças a Deus de ter aquilo ali. Isso. O nome técnico, linha de vida, tá? Linha de vida, tá? As empresas fazem? Não, por quê? Porque envolve custo. Eu vou ter que furar, eu vou ter que fazer isso aqui, vou ter que fazer aquilo. Não, besteira, ninguém nunca se acidentou. Esse andaime, a probabilidade de virar, ele é quase zero. Mas o que é que acontece? Lei de Murphy, né? Se tiver que acontecer, se for 0,1%, não despreze, vai acontecer. E o andaime virou. Vou falar? A empresa que deve providenciar. O que ela vai dizer para você? Vai botar a maior dificuldade do mundo, né? Só aqui no Instituto que tem essa besteira, que tal. Meu amigo, vamos dizer então que é só aqui no Instituto que se pensa na segurança das pessoas, porque isso é normativo. É a empresa que providencia tudo. Isso. Você está contratando ele para ele vir fazer o serviço da forma segura, a forma correta, tá? Então, nós não queremos vítimas aqui dentro. A gente vai exigir o que a norma está mandando. Tá? E mesmo que seja, em qualquer situação, terceirizado, manutenção, Isso. Obviamente, isso aqui vocês vão ter assessoria do pessoal da área de engenharia, que vê isso todo dia e sabem algumas técnicas para melhor realizar esse tipo de trabalho. Né? Então, ele vai chamar a empresa e vai conversar a respeito, vai dar uma boa direcionada a respeito dessa questão. Tá? Mas a gente não pode ter insegurança em virtude daquele trabalho dentro da instituição. Tá? Tudo bem? Outra coisa que eu posso sondar, eu não sou nem da área, eu sou assistente administrativo, mas faço parte da CISP. Eu posso chegar e dizer assim, vem cá, a sua empresa tem o curso para trabalhador, para o curso de trabalho em altura, de segurança em trabalho em altura, de 8 horas? Tenho. Me mostre os certificados? Não, mas eu não tenho agora. Até o dia do início do serviço, eu queria ver esses certificados. Eu posso exigir?
Não posso, eu devo. Não é que eu posso, eu tenho que, eu devo exigir, porque é a segurança do pessoal que está em jogo. Tá? E o fiscal do IC tem que ter também? E o fiscal do órgão? É interessante que sempre que for fazer o serviço, isso seja cobrado. Se ele já cobrou uma vez, ele não precisa cobrar mais, né? Porque isso tem uma validade, né? Ele vai ser reciclado a cada 2 anos, mas ele tem uma validade. Agora, eu nunca cobrei e não quero saber, aí fica ruim, porque aí nós temos uma responsabilidade solidária com aquilo ali. Tá? Ela perguntou se o fiscal vai ter, tem que ter um curso. Ah, desculpa, não entendi isso. Se o fiscal, pelo que eu vi aqui, nosso amigo ali, ele faz trabalhos com atividade de trabalho em altura, é isso? Eventualmente ou esporadicamente você sobe? Na equipe de manutenção, de vez em quando sobe? Pronto, então a equipe tem que ser treinada. O que acontece é que Mas quem fiscaliza eles? somos fiscais da manutenção, só que eventualmente tem muita transmissão. Sim, Então a gente eventualmente tem que estar fazendo treinamento, aí tem que subir também. sim. E outra coisa, como é que está aí em cima? Não, está assim, assim, venha dar uma olhada. Ele não fez o curso, ele pode? Não. Desculpa, meu amigo, eu não posso subir. Ai, que vergonha. Não, que vergonha não. É preservação da vida. Tá? Eu não fiz o curso. Inclusive, hoje, nossos contratos estão tendo não mais zeladores, sim oficial de manutenção predial. E é obrigatório esse funcionário especializado ter a NR35 e a NR10. Ótimo. Tem só um ponto bem importante, que nas duas NRs eu não posso deixar de falar. Chama-se direito de recusa. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Direito de recusa. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Só ela? Direito de recusa, o que é? Pessoal, o trabalhador, ele pode se negar a fazer aquele serviço se ele sentir que aquilo ali não está, ele pode se recusar, se ele sentir que ele não tem segurança para aquela atividade. Ele não está seguro, é aquilo ali que ele está dizendo, se eu for, eu posso não voltar, então eu não vou. Ele tem o direito de recusa na área elétrica e começou pela NR10, a NR35 foi lá e disse o quê? Estamos juntos. E outra coisa, o correto seria medir a pressão e a condição dele antes de subir, né? Isso. Os exames médicos têm que ser direcionados para a parte de trabalho em altura. Eu não posso permitir que um cardíaco, que uma pessoa com labirintite, com pressão alta, suba, né, para fazer essa atividade. Então, é similar ao que acontece, por exemplo, nas atividades de mergulho. Eles têm um acompanhamento contínuo. Tá? E é obrigatório ter, quando ele vai subir em altura, ter ele não faz sozinho isso. Tem no aguardo. É igual da parte de elétrica em alta tensão que a gente vai falar. Sempre andam juntos, né? Ok? Por quê? Porque os primeiros socorros, eles não esperam. Então, eu tenho que ter alguém preparado ali. Certo? Então, direito de recusa, o trabalhador, ele pode se recusar a fazer aquela atividade por risco de vida. O trabalhador sabe disso? Não. Por quê? Porque ele não foi treinado. Se ele passar pelo treinamento, ele sabe, porque é mandatório, a norma pede que seja informado isso. Mas ele não foi treinado. Então, ele não tem nem o conhecimento. Como é triste, né? É triste a realidade, mas acontece isso. Tá? Então, lembrando, subo esporadicamente, tenho que ter o curso. Minha equipe sobe todos os dias, tem que ter o curso. Tá? Então, eventualmente eu subo, tem que ter o curso. O professor falou, não, está escrito na norma. É aspecto legal. Tá bom? Fiscalizar o contrato é só documental? Eventualmente eu subo? Não. Então, você não precisa. Agora, quero ganhar um conhecimento maior na área, pode fazer o curso. Mas se eu não subo, não tenho... Se não, não precisa. Tá? Ok, pessoal? O que mais? Legal. A gente só esqueceu de um probleminha aqui. Vejam como é grave a questão do trabalho em altura. Pessoal aqui, os engenheiros de telecomunicações, só um minutinho. Veja, brincadeira, viu? Não chore, não. Veja como é grave aqui a questão do trabalho em altura. Eu tenho uma colega, cadê a colega que ficou pendurada no cinto? Uma salva de palmas para a colega. A nossa amiga, ela ficou pendurada, e eu queria fazer isso de propósito para vocês verem como é a cena, mas a gente ia deixar ela pendurada
Porque imagine que ela, Deus o livre aqui, ela escorregou e caiu, mas estava com cinto. Salvamos a vida dela, correto? Quase salvamos, sabe por quê? De fato, a gente salvou porque ela ficou pendurada, né, vai ficar se balançando ali e tal. Agora vem o segundo problema. Já ouviram falar na síndrome da suspensão inerte? Levanta a mão, por favor, quem já ouviu falar? O que é a síndrome da suspensão inerte? Me ajude aí. A pessoa fica pendurada em cintos, e esses cintos apertam, né, circulação vital, e aí começa a acontecer todos os problemas de circulatórios, tal, trombose e por aí vai, né? Ela está pendurada, mas o corpo dela está todo amarradinho ali pelo cinto, né? Está todo... O quê? As articulações? Comprimidas. Então, o sangue deixa de ser bombeado como deve. Então, em 3 a 5 minutos, ela pode vir a óbito. Síndrome da suspensão inerte. Então, do mesmo jeito que a gente tem atenção para... Caiu, ficou pendurado, graças a Deus salvou. E agora, vamos tirar? Vamos tirar a colega da condição ali da suspensão inerte. Tá? Obviamente, se for um andaime, ela vai se agarrar no andaime, né? Estava pendurada ali na linha de vida, alguém vai lá e tira rapidamente. Mas se for numa fachada de um prédio, quanto tempo eu vou demorar para tirar aquela pessoa ali de um prédio que está em construção? Então, era algo que ninguém tinha se alertado ainda, e aí agora, mais recentemente, oriundo da NR35, as pessoas começaram a ter uma atenção maior para a SSI, Síndrome da Suspensão Inerte do Trabalhador. Tá? Então, entre 3 a 5 minutos, ele tem para essa pessoa não virar óbito, não ter grandes sequelas em virtude daquela condição que ela se encontra. Tá? Tudo bem? Até aí, ok? Só para fechar a EPI, pessoal, não sei se vocês conseguiram ver o CA, por acaso eu estou com um aqui na mão, uma luvinha e ela tem escrito assim, CA 10695. Então, ela está me dizendo que essa luva ela foi testada e aprovada pelo Ministério do Trabalho. O que eu faço com esse EPI? Vou deixar aqui com a minha amiga e vou aqui no site. O governo federal está passando por algumas mudanças, né? Nosso objetivo aqui não é falar do governo nesse momento, e não vai ser. Mas aí o que acontece? A gente pode consultar o CA. 10 quanto? 695. Opa, 695. Vamos ver se eu acho aqui. Opa, parece, né? É esse mesmo? Não pareceu aqui, mais ou menos? Eu clico aqui. Ele vai fazer um link com o banco de dados do Ministério do Trabalho, que tem todos os CAs cadastrados, e aí ele vai me dizer o que luva é aquela. CA 10695. Ele está dizendo que o CA está válido, ele passou por um teste, foi aprovado, o número do processo é 4605, parará, 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 a validade é 30/5/2024. A descrição do EPI, luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante, face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. O que mais? Observações. Deixa eu ver aquela. Ele fala aqui, deve ser utilizado para... Fica entrando essas propagandas aqui, pelo amor de Deus, né? Aqui tem outro CA também, se quiser simplificar. Aqui, ó, restrições, não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares. Então, ele vai me dizer onde eu não devo utilizar e onde eu devo utilizar. Utilizar. Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes químicos de bases inorgânicas, ácidos minerais inorgânicos, peróxidos e etc. Então, o bacana é que o Ministério do Trabalho, quando faz o teste, ela vai dizer para que serve esse equipamento, eu devo utilizar onde, tá? Nós temos visto aí, por exemplo, óculos de proteção
a empresa dizendo que ele tem lente com proteção UV. Ah, não é não, porque não é lente escura, tá? Não, mas não é a lente escura que diz que a proteção é UV, não, tá? É a lente. Então a gente vai e entra no site do Ministério, o Ministério diz assim, eu testei e garanto que ele tem proteção UV, tá? Eu garanto que essa lente é de proteção ou não? Policarbonato, tá? Então não quebrou, tá aqui. Vou fazer um teste de verdade. Certo? Mas, ó, nas aulas da pós-graduação, eu pegava um óculos desse e não jogava no chão, não. Estourava no chão. Estourava. As perninhas quebraram. A lente, ou seja, ele é realmente uma proteção do trabalhador contra impactos. Tá? Até aí, tudo bem? Sim ou não? Sim? Vamos lá. Agora, para a gente... Então, isso aqui existe disponibilidade. Você consulta, você digita consulta CA no site do Ministério, ou no Google, né? Ele tem N links. Esse aqui, por acaso, é de uma empresa que linka, né? Que faz link com o banco de dados do Ministério do Trabalho. E para a gente fechar, aqui. A gente vai dar uma andada nas normas, né, NR10 e NR35. Eu queria só mostrar alguns pontos para vocês antes da gente trabalhar elas. Pessoal, a NR10 ela vai falar de alguns pontos importantes, como qualificação, habilitação, capacitação do trabalhador. Mas antes disso, eu queria saber de vocês quantos eletricistas eu tenho aqui. Nenhum? Quantos engenheiros eletricistas? Opa, um ali? Quantos engenheiros eletricistas? Eletricista ou engenheiro eletricista? Engenheiro eletricista. O senhor? Também? 2. Tirando os 2 aqui, quantos entendem o curto-circuito? Eu. Também? Quantos não entendem? Muito prazer, eu queria conhecer. Alguns? Não é vergonha não, a hora é agora. Tá? Pessoal... É bem importante a gente conhecer para a gente saber aonde é que a gente vai trabalhar com a eletricidade, né? Mas o que acontece? Noções, então, de segurança elétrica. Voltando lá no segundo grau da gente, ou em alguns aqui da faculdade, o que a gente viu lá? Lei de... Preconceito, né? Não é das mulheres, não, né? Lei de Ohm, né? Lei de Ohm. O que ela diz? A tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente. Preste atenção, a gente vai explicar o curto-circuito. O que ocorre? Eu tenho aqui na tomada do Florianópolis quantos volts? Então, eu tenho aqui 220 volts na tomada. Aí eu saio com um cabo, vou lá, alimento uma resistência, que a gente vai chamar de equipamento, né? Por exemplo, o meu computador, ele está ali ligado, ou o data show, ele está ligado na tomada, vai lá, alimenta ele e volta. É isso? Beleza? Beleza? Tudo bem. Vai circular, então, uma corrente elétrica. Não, corrente elétrica alternada. A gente não vai nem entrar na alternada agora. Então, essa corrente vai ser igual a tensão sobre a resistência. Suponha, vamos fazer um cálculo aqui dessa correntezinha. Suponha que eu tenho 220 volts e a minha resistência seja, vou forçar a barra aqui, 220 ohms. Isso vai me dar uma corrente de... Numa situação normal, sem curto, a corrente que vai andar aqui é de 1 ampere. Até aí tudo bem? Facinho, facinho, né? O problema é quando acontece o curto. Qual é o valor que a corrente vai no curto? Quando dá curto-circuito, sai queimando tudo. Por quê? Ele falou assim, porque a corrente se eleva. E ele jogou baixo ali, ele disse assim, vai para o infinito a corrente. E tem uma regrinha, você pode segurar aqui um pouquinho? E tem uma regrinha chamada Lei de Ohm, que diz o seguinte, num condutor elétrico, quanto maior for o valor da corrente que vai passar aqui, maior o valor da temperatura.
Por isso que... Obrigado, viu? Por isso que a fiação numa residência, ela pega fogo. A casa pegou fogo. O Corpo de Bombeiros vai analisar e diz curto-circuito. E na cabeça da gente, a gente nunca entendeu, né? Mas que danado curto-circuito? A lei de Ohms é clara. Quanto maior a corrente, maior a temperatura. Ela tem que acompanhar. Subiu a corrente, a temperatura sobe. E no curto-circuito, a corrente vai para o infinito. Ora, a temperatura acompanha. Vamos provar isso? Agora eu sou parente daquele rapaz da Bíblia. Como é o nome? Que só acreditava no que via? Tomé não, rapaz. A respeito santo, São Tomé. Né? São Tomé. Mas nós temos amizade. É, Somos mais íntimos, né? Tá íntimo com São Tomé, né? Sou Santo Antônio. Então, eu vou provar aqui, então, o que eu estou dizendo. O que acontece, então, no curto-circuito? Nós temos aqui o mesmo circuitozinho, bonitinho, não precisa copiar agora, tá certo? Aqui tinha uma resistência, não tinha? E aqui tem os 220 volts. Tem 220 volts aqui ou não? Igualzinho, certo? Só que aqui eu chamei de A e aqui eu chamei de B. Então, aqui eu repeti A e B de novo. Aí, o que é o curto-circuito? É uma passagem de uma corrente muito alta num curto espaço de tempo. E aí, vamos ver o que aconteceu. Eu tinha a resistência aqui, mas aí seu filho, danadinho, pegou um grampo de cabelo, um clips, e aí foi lá e disse, mamãe, o que acontece se eu ligar daqui para cá? Ou seja, ele pegou o clipe e ligou de um... Não tem dois buraquinhos na tomada? Ligou de um lado para o outro. Ele acabou de provocar um curto-circuito. Então, o que acontece? A corrente lá vinha ela. Tcharam, tcharam. Quando chega no ponto A, agora ela tem duas opções. Ou ela desce pelo caminho da resistência, ou ela vai por lá. E agora? Aqui ela tem uma resistência que é uma dificuldade para passar. E aqui ela encontra um caminho totalmente livre. Ela vai por onde? Toda por aqui, ó. Só que aqui a corrente que era Izinho virou Izão. E aí vamos ver? Vamos refazer o cálculo. O Izão é igual. Qual é a tensão da tomada? Dividido pela resistência, que é a mesma. Não, a resistência agora diminuiu, é um Rzinho, por quê? Porque a resistência não é mais essa, ela não passa mais aqui, a resistência do fio. Qual é a resistência do fio? Nossos colegas engenheiros aí? Muito bem, 0, mas eu vou aproximar para vocês não acharem ruim, vou botar 0,001. Dividindo isso aqui, o Izão vai dar 220 mil amperes. Meu amigo, essa é a corrente de curto-circuito calculada. E é porque eu não quis botar 0. 0, essa corrente ia ir para o infinito. Mas quanto mais próximo de 0, 0,000001, a corrente... Só que deixa eu falar para vocês, presta atenção aqui, quem está copiando, depois copia. 0,5, anotem aqui na cabeça, 0,5 ampere é suficiente para matar uma pessoa dependendo do tempo que ela fica exposta à corrente. Pega e gruda e fica. E por que gruda e fica grudado por quê? Por quê? Porque na corrente alternada, quando a gente toca, a musculatura contrai e você não solta mais e fica ali levando e não solta. Contrai, tá? A musculatura, certo? E fica, ok? Imagina, então, se 0,5 ampere mata uma pessoa, imagina 220 mil. Até o Espírito Santo. Não tem como. Até a alma do camarada, não tem como. É muita corrente. Entendem? E aí, obviamente, a casa pegou fogo e parará, 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 parará. Certo? Dúvida de curto-circuito? Por exemplo, assim, já aconteceu com um relato de um incêndio no apartamento conhecido porque deixou o ferro elétrico na tomada. Por que deu isso? O ferro elétrico na tomada.
Porque... Tem dois fatores aí, né? Tem dois fatores. Primeiro que equipamentos que trabalham com conversão de temperatura, ar-condicionado, ferro elétrico, chuveiro elétrico, micro-ondas, que pegam a temperatura quente faz ficar frio ou frio faz ficar quente, eles trabalham com alta corrente. Alta corrente é a corrente de maior risco para o ser humano. Tá? São correntes altas. E, obviamente, lei de efeito Joule, quanto maior a corrente, maior a probabilidade de fogo em virtude do aquecimento. Você esqueceu o ferro elétrico ligado, ou o seu amigo esqueceu, o que pode acontecer ali? Aí vou pegar carona na explicação dela. O ferro encostou aqui nessa luvinha, pega fogo. Na cortina, pega fogo. Então, é alguém que está superaquecido. Tá? Ou... de repente, ele pode ter causado uma sobrecarga na instalação e aí também a instalação foi para o espaço. Tá? E aí é por isso que a gente coloca aqui pertinho, em todos os circuitos, o chamado dispositivo de proteção, que é o disjuntor. Então, nas residências de vocês tem o disjuntor, por quê? Quando a corrente começar a subir aqui, o que o disjuntor faz? Ele abre e aí esse circuito fica aberto. Qual é a regrinha do disjuntor? Amigo, entre deixar queimar e deixar pegar fogo e tal, ou abrir o circuito, eu vou abrir o circuito. Abrir o circuito diz respeito à proteção. Tá? Então, é como se ele... vou desenhar aqui em qualquer lugar, mas é como se ele chegasse aqui, ó, e abrisse desse lado para esse aqui, ó. Ele não tem como, a corrente não tem como passar aqui. Por quê? Porque o disjuntor viu a corrente subindo e o disjuntor era, sei lá, de 5 amperes. Tá? Então, qual é a regrinha dele? Meu amigo, quando eu chegar em 5 amperes, eu abro aqui. Eu não vou deixar queimar. Não, mas é minha tese é minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado. Ele vai dizer, ó, problema seu. Eu vou abrir aqui, porque senão vai tudo para o espaço. Tá? E aí ele abre, e aí ele protege o circuito e protege, obviamente, as pessoas. Tá? Lembrando que a corrente normal seria 1 ampere, ele está com 5 aqui, né? Quando passar de 5 é que ele abre. Até aí ele deixa as coisas funcionando, exceto o chamado dispositivo DR, dispositivo diferencial residual. Esse ano, né, alguns colegas nós fizemos o curso de NR10, né? E em um certo momento lá, uma parte do curso foi ministrada por um bombeiro, né? E colocou essa questão que a Ângela falou, ela falou do carro de passar roupa. E ele falou que muito incêndio hoje, das ocorrências que eles atendem lá, é relacionado à máquina de lavar roupa, né? Máquina de lavar roupa? Porque a máquina de lavar roupa, hoje a fabricante coloca um silicone, né, para acomodar a placa. E o silicone, a placa, quando ela circuita, ocorre algum problema ali. Superaquece. Superaquece, aquele silicone ali já é um propulsor ali, já é... Que bobeira, hein, cara? Por isso que, assim, até lá no curso ele comentou. A Helena estava lá, a Jacqueline também fez. Então o bombeiro não recomenda, né, deixar esse equipamento. Só conectado, né? Pessoal, eu tenho duas regrinhas, eu também sou engenheiro eletricista, e tenho 2 regrinhas que eu sempre considero válidas, né? Assim, sair de casa, o gás está desligado. Sempre. Não interessa. Não, mas no fogão, o registro do gás. Não é a boca, não, porque a boca eu tenho... A válvula lá ó, do fogão, são 4, 5, 6 válvulas, 7, e aí eu não vou sair olhando um por um, eu já bato o dedinho lá e desligo o registro, fecho o registro, tá? Geral do gás. Então, ali eu estou garantido. Né? Então, para garantia da família, todo mundo salvo ali. Segunda regrinha, equipamentos elétricos, sempre olhe se você não está deixando ligado. Tá? Porque aqui e ali, um ferro de passar, por exemplo, é bem grave deixar ligado. A colega relatou aqui um exaustor, né? Outros equipamentos aí que consomem bastante energia também deixar ligado.
Pessoal, então curto-circuito, todo mundo entendeu? Quem já tinha visto um curto-circuito? Eu. Chuveiro elétrico, quem tem em casa? Eu. Pois é, o chuveiro elétrico sem aterramento, ele é um grande risco para a vida de vocês e para dos familiares, tá? Então, chuveiro elétrico só com um aterramento bom e válido, tá? Fica a dica. Pessoal, importante, NR10, vamos falar um pouquinho? Eu vou começar por um ponto aí bem familiar de vocês, o T. Eu ainda linkando com a parte anterior, né, da explicação que diz respeito a incêndios. O T, ele é alguém não interessante numa instalação. Nosso amigo conseguiria fechar essa porta só por causa do barulho aí? Muito obrigado, tá? O T, ele não é recomendado nas instalações, ele pode trazer prejuízos. Por quê? Mas todo mundo usa, né? Ele sobrecarrega a rede. Uma tomada que só foi feita para projetada para um equipamento, você coloca 3. Eu disse em aula, aí eu falei, pessoal, então o T é proibido. Aí o menino levantou a mão e disse, professor, lá na minha empresa a gente não usa o T. Aí eu disse, nossa, então que empresa deve ser essa, né? Vale do Rio Doce, Petrobras. Ele, não, régua não. Ele disse assim, lá a gente usa o TTRTT. Aí eu disse, o que é isso, o TTRTT? Ele disse, conte aí, um T em cima do outro, TTRTT, 4 T's um em cima do outro. Aí eu briguei com ele na hora, disse, rapaz, o negócio aqui está sério, a aula está séria, vamos conversar sério. Professor, o senhor é parente do São Tomé? Aguarde. Trouxe a foto, só está aqui. E aí, tratava-se de um gabinete odontológico, um consultório odontológico, ao qual o profissional ele tem preocupação com a saúde das pessoas, mas ele tem pouco conhecimento da área de segurança elétrica. Então, o que ele quer no dia seguinte é ir para casa e que quando voltar o equipamento esteja tudo bonitinho, as estufas todas ligadas e tal, e tudo beleza. Então, na verdade, as grandes causas de incêndios vêm de problemas dessa natureza. Tá? Você já pensou, 4 T's um em cima do outro, é 2, 4, 6, 8 e um em cima 9. 9 equipamentos numa tomada só. Isso é crítico. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais equipamento, maior corrente. Quanto maior corrente, efeito Joule, maior temperatura. Maior temperatura, obviamente, fogo. Tá? Alguém tinha levantado a mão? Ah, Copel, sim. Eu tive um aluno que era funcionário da Celeste. E ele me disse que se houver um problema na rede da Celeste, que for constatado que houve uma sobrecarga ou algo desse tipo, né? E queimar o equipamento na residência e o morador ele acionar a Celeste. E a Celeste, ela vai lá fazer a verificação, a inspeção. Se ela constatar onde tiver T, Ela não pode, não. pode ser o problema na rede, o problema da Celeste. Mas se ela chegar na residência E viu o T? e tiver o T, ela não Olha só. Tá vendo? Quando for, tem que tirar o tempo. Chama Tá vendo? Tira aí os T's, né? Tudo. Pessoal, Pessoal, mas olha aqui, antes que a Celeste chegue, olha aqui. Viu, amigo da Celeste? Aqui, ó. Antes que a Celeste chegue, me fizeram uma pergunta. O T ou a régua? Filtro de linha. O T ou o filtro de linha? Filtro de linha, por acaso, eu estou ali com ele, aquele ali que está com a luzinha acesa ali, branquinho. Ah, então entre o T e o filtro de linha eu indicaria nenhum dos dois. Mas se tiver que utilizar, professor, pelo amor de Deus, eu tenho que utilizar um. O filtro de linha ele te dá maior segurança. Entre aspas, exatamente. Por quê? Porque ele tem um fusível, que está inclusive aceso ali, aquela luzinha vermelha, tá? Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui, não sei se vai derrubar todo mundo. Conseguem ver aqui, não? Tem uma luzinha?
Pronto, essa luzinha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Tá? Então, ali é um fusível. E o que o fusível faz? Ele é um dispositivo de proteção. Tá? Então, o que ele está dizendo para você? A corrente está passando. Nosso amigo ali, ó, quer ganhar um ponto na média. O senhor botou o nome na lista de frequência? Não vai editar o vídeo com isso aqui, não. Isso aqui tem que aparecer no vídeo, viu? Uma salva de palmas para o nosso companheiro. É, ele disse ali, tem professor e professor. Pessoal, então ele quis dizer que ele não está utilizando, ainda deu tempo dele escrever Instituto Federal de Santa Catarina, TV. O nosso amigo trouxe aqui um filtro de linha, ele tem o dispositivo fusível, tá? Poderia até ligar aqui para vocês verem. Não, eu vou ligar aqui perto de vocês, se me permitam. Certo? Quer ganhar outro ponto já? Aí esse aqui deu. Certo, pessoal? Então, obrigado, meu amigo. Está aqui, ó, o fusível aqui, mostrando que ele está ligado. O que acontece? Obrigado. Então, a corrente elétrica vai passar e na mesma tomada que a gente disse que só segurava um equipamento, ela vai ter o mesmo problema. Porque ele está querendo ligar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele está querendo fazer o caos aqui, né? Mas, o que o fusível vai dizer? Meu amigo, até um determinado valor, eu seguro. A partir daí, não interessa se você está na sua tese de doutorado, se é a coisa mais importante da sua vida, é o trabalho da sua vida, mas entre a sua vida, entre a instalação ou entre o seu trabalho, eu vou preferir preservar aqui a instalação e as pessoas. Tá? E aí o fusível abre. Diferença do fusível para o disjuntor? Fusível? Rompeu, perdeu. Você vai substituir o disjuntor, rearma. Tá? Tudo bem? Vou colocar aqui. Como que é? Ah, sim. Isso. O T, ela está dizendo que está convergindo tudo para os dois pinos, né? Para um ponto só. Tá? Então, é mais agravante também. E o T não tem um fusível. Então, ali ele só vai te dizer o seguinte. Meu amigo, está tudo indo para o espaço. Te vira. Tá? Ok, pessoal? O que mais? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Como é que ela falou o quê? Não deixe ligado, porque você vai estar fora de casa, tá? Pessoal, importante, alguns equipamentos, ainda linkando aí incêndio com eletricidade, alguns equipamentos, na hora do fogo, em hipótese nenhuma, jogue água. Exemplo? Equipamentos energizados, né? Então, quer dizer, uma televisão, está pegando fogo. Aí você, eu esqueci seu nome? Marciele. Marciele, está pegando fogo, você corre lá, você mora em apartamento, então não tinha nem chance de você pegar um outro dispositivo, porque o extintor estava em falta, né? Então, você foi lá e correu para tirar da tomada a televisão, e aquela televisão agora que era elétrica, ela é um bloco só sólido, né? E esse bloco sólido, então, agora, já que você não tem o extintor de pó, você vai poder jogar, está fora da tomada, vai poder jogar o quê? Jamais diga isso. Essa é a linha de pensamento que eu queria que vocês tivessem. Sempre tratem o equipamento classe C, tá? Que é elétrico, como classe C. Por quê, senhora Milena? Por quê? Porque a televisão, por exemplo, a televisão, ela armazena no seu tubo de imagem, em especial as CRTs, que eu pensei que nem existisse mais, mas lá no hotel que eu estou tem,
que são aquelas televisões quadradinhas, elas armazenam 10 a 15 mil volts internamente. Mesmo fora da tomada, ela guarda 10 a 15 mil volts. Então, você tirou da tomada, mas ali tem ainda 10 a 15 mil volts. E aí você vai, bonitinho ou bonitinha, jogar água em 15 mil volts. Tem certeza que você vai fazer isso? Moral da história, sempre trate o equipamento chamado classe C como classe C. Classe A são aqueles papel, madeira, borracha, tal. O classe C, ele deve ser olhado sempre como classe C. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem professor, inclusive profissional da área, que vem aqui na frente para dizer que tirou da tomada, jogue água. Não jogue, risco de vida, tá? Trate como classe C e você deve apagar com abafamento, joga um cobertor em cima, jogue areia. Se tiver o extintor, preferencialmente de pó químico ou CO2, que são aqueles que estavam aí fora, jogue, tá? Como é que é o cobertor? Aí a colega, posso abrir a dúvida? A colega disse, ô Marcelo, você vai jogar o cobertor em cima do fogo, não vai pegar fogo no cobertor? O cobertor, se ele for um cobertor que não é um lençol, não é um cobertor, ele vai cair sobre a chama e vai abafar. A ausência de oxigênio pelo mesmo princípio da vela, se você colocar o copo sobre a vela, o que acontece com a vela? Apaga, por falta de oxigênio. A mesma coisa o cobertor, está pegando fogo e você botou o cobertor em cima, por falta de oxigênio ele vai se apagar. Se o cobertor estiver molhado, melhor ainda que você está casando duas teclas, mas se não tiver, ele pode até queimar uma pontinha dele, mas ele vai apagar o fogo, tá? A tendência é apagar o fogo. Tudo bem? O incêndio florestal, por que os bombeiros dão com a pá em cima do fogo e apaga? Tem oxigênio entre a pá e o chão? Não, aí ele levanta. Até apagar. Tudo bem? Então, só orientando que são coisas que a gente vê aí na prática, no dia a dia, tá? Areia também apaga. Joga areia em cima. Tudo bem? Úmido. Não, desculpa. O cobertor era na situação não da televisão, na situação da cama pegando fogo. Mas também na televisão, se estiver úmido, não tem problema. Tá? O seu problema é da água, de você ter o contato com a água e simultaneamente com a TV. E a TV está energizada. Agora o cobertor, de repente, você jogou em cima. Aqui, a televisão, joguei em cima. Tá? Tudo bem? Pessoal, a NR10. A NR10 ela traz alguns pontos importantes, dentre os quais quem pode intervir na instalação elétrica, seja ela qual for? Depende, estamos falando de baixa ou de alta tensão? A NR10 ela vai falar de curso. Quem faz esse curso é na alta ou na baixa? Qual é o curso? Vamos abrir um pouquinho para a gente conversar? Quem pode intervir, tá? Então, deve intervir ou pode intervir os profissionais qualificados, habilitados, capacitados e ou autorizados a essa demanda. A qualificação é dada ao profissional que detém o curso na área elétrica por instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Cita-se MEC. Tá? Então, ele tem um curso na área elétrica. Esse camarada ele é qualificado. Tá? Ele tem o curso, mas bateu lá no conselho de classe e tirou a sua carteirinha, popularmente conhecido como carteirinha, né? E tecnicamente como registro profissional. A sua habilitação. Nesse momento, ele sai da condição de qualificado para profissional legalmente habilitado. Tá? Então, qualificado e habilitado nós já sabemos, né? O que acontece? Como é o nome da empresa elétrica? A Celeste, ela pode ter até um engenheiro que é legalmente habilitado. Se ela não autorizar esse camarada formalmente a intervir nas instalações elétricas, ele não pode.
E a NR10 vai lá e diz assim, é isso mesmo, tá? Então, ela tem que dar uma autorização formal para que dizendo que eu, empresa, eu reconheço o profissional e autorizo-o a realizar o trabalho. Então, é uma autorização. A mesma coisa deveria acontecer conosco, tá? Tudo isso que eu estou dizendo é na norma regulamentadora 10 que está escrito, tá? O que mais? Qualificação, habilitação, capacitação, são os cursos que a norma oferece, né? Profissional capacitado. Então, ela vai falar de quais cursos para a gente levar um conhecimento para esse camarada. Um curso chamado curso básico de NR10. Qual é a carga horária? 40 horas. Quem faz o curso básico? Somente profissionais da área elétrica. Mentira. Todo e qualquer profissional que interaja com eletricidade direta ou indiretamente deve fazer o curso. Eu ministro o curso de NR10 e na minha turma a gente já teve auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais. Sistema Petrobras. E aí o camarada olhou para... A gente, né, faz a apresentação das pessoas, um camarada olhou para o outro e disse, ei, tu está no curso errado. Eu disse, mas por quê? Não, você não é auxiliar de serviços gerais? Ele disse, de subestação. Eu só faço limpeza de subestação. Tem que estar no curso ou não? Percebam, ele não toca em condutores energizados, mas ele se expõe à área elétrica. Tá? Tudo bem? Então, todo e qualquer profissional que interaja direto ou indiretamente com o sistema elétrico. Ok? O que mais? E o curso avançado? Avançado da NR10, popularmente conhecido como CEP. O que é isso? CEP, Sistema Elétrico de Potência. Então, esse aqui é para o pessoal que trabalha também com alta tensão, com sistemas elétricos de potência. Tá? Então, faz o curso avançado. A turma tem rodado esse curso também com 40 horas. Tá? As reciclagens a cada 2 anos, e a norma diz que a reciclagem deve ser motivada principalmente pela atividade ao qual o trabalhador desenvolve, né? Então, deve ser dado um enfoque diretamente ligado à atividade que ele está desenvolvendo na empresa, na reciclagem a cada 2 anos. Tudo bem? CEP, SEP, Sistema Elétrico de Potência. O pessoal tem feito com 40 horas. 40 horas, tá? Até aqui, tudo bem? Dúvidas? Eu, fiscal de contrato, o que eu posso fazer? Amigo? Não. Ele falou o básico, né? O básico a nível de fiscalização, não fazer o curso. O curso é muito bem-vindo para vocês, mas o que a gente pode fazer em relação à fiscalização para que não haja danos oriundos da atividade elétrica? Meu amigo, isso aqui não é o professor Marcel que disse, não, isso é mandatório. Você intervém no sistema elétrico, você tem o curso? Não, sou terceirizado. Opa! Pare. Primeiro curso. Isso pode vir no item contratual? Pode e deve. Tá? Só que o que as empresas fazem lá fora? Ei, a gente assumiu um contrato com a Universidade Federal, com o Instituto Federal. Contrate aí, agora bote aí no contrato, na contratação, né? Quando a gente for publicar a vaga, publique que a gente quer que o camarada já tenha o curso de NR10. E o que a norma diz? No ato da contratação, a empresa deve fornecer o curso de NR10. Então, é crítico, mas as empresas deixam de contratar, de repente, um recém-ingresso? Não, porque ele não tem o curso. Amigo, você é obrigado a dar o curso nessa nova demanda que ele vai assumir. Ele pode até ter feito ontem, entrou hoje na sua empresa, ele está assumindo agora, assinando agora o contrato, você tem que fornecer para ele o curso. As pessoas sabem disso? Não, mas está escrito na norma. A mesma coisa em relação a ferramentas, né? Ferramental. A empresa deveria fornecer. O que a empresa faz? Traga seu kit de ferramenta. Não é? Alicate, amperímetro, tal.
Certinho? Então, é exigido desse pessoal o curso, tá? Temos feito isso? Exigência de curso? O terceirizado? O próprio tem feito o curso? Nós temos feito o curso? Você disse que fez agora recente, não foi? Fizemos? Vários colegas. E aí exigir também das terceirizadas, tá? É mandatório. Isso é obrigação, é obrigatório. Tudo bem? O que mais? Diga mais, da NR10. Lembra o que é extra, baixa tensão, alta tensão, tal, tal, tal? Hein? A NR10 ela fala de níveis de tensão, extra baixa tensão e alta tensão. O que é extra baixa? Extra baixa tensão. Vamos lá, o pessoal fez o curso? Excelente resposta. Tensões inferiores a 50 volts em corrente alternada ou tensões inferiores a 120 volts em corrente contínua, não é isso? Muito bem. Alta tensão, toda tensão maior do que 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. E a baixa tensão é o que está no meio disso. Então, vai ser uma tensão menor do que 1000 e maior do que 50. E aqui, maior em contínua do que... menor do que 1500 e maior do que 120 volts em corrente contínua. Então, ela divide em dois níveis, e aí diz que abaixo de 50 volts é extra baixa tensão, não precisa usar NR10 para extra baixa, tá? E aí o problema vai estar na baixa e na alta tensão. Não existe média tensão na NR10, só nas NBRs da ABNT. Norma brasileira da ABNT a gente tem, média tensão. Baixa tensão é de 50 a 1000. O residencial é baixa tensão. Tá? Ok? Tudo bem? Sim? O que a gente deve se preocupar? Estão anotando? Então, né? O que a gente deve se preocupar? Com o item 10, o subitem 10.2.8 da NR10. Esse a gente deve se preocupar. Todo mundo lembra dele? Medidas de controle. Vamos dar uma folheada nele. Ninguém falou de periculosidade, né? Mas a gente vai falar agora. Tem direito ou não tem a periculosidade? Todos os fiscais de obra têm direito ou não têm? O pessoal das CISPs tem direito ou não tem? Ah, esses têm, né? Tem não? O amigo do São Tomé aqui, não tem não? Tem não, nunca vi isso. Posso passar aqui? A engenheira está ali só olhando para mim, é brincadeira, viu? Mas, pessoal, houve uma falha grande aqui, e a norma diz para a gente o seguinte. O subitem 10.2.8 da NR10 diz respeito a medidas de controle. Por favor, peguem aí o celular, se a nossa amiga puder pegar um celularzinho aí, olha se é isso mesmo, se eu não estou equivocado. 10.2.8 da NR10, medidas de controle. E aí o que ela diz? A NR16, aqui ela vai falar das medidas de controle do risco, né? E o que a NR16 vai lá e disse? Diz para mim o seguinte, se você pegar nas perícias o descumprimento do item 10.2.8, lá da NR10, o camarada pode ser que faça jus à periculosidade. Em outras palavrinhas, o que ele quis dizer para a gente? Se dentro da empresa que você for tiver tudo errado em relação à medida de controle do risco elétrico, pode pagar a periculosidade. Em outras palavrinhas, se eu fizer uma leitura diferente disso, eu estou dizendo o seguinte,
pode assinar o atestado de óbito do camarada. Porque você está pagando para o camarada. Está errado isso. Isso foi uma falha da norma. Como é que eu vou pagar para estar tudo errado? Qual é o trabalhador que vai querer fazer certo? Isso é errado. Tá? Então, a recomendação é que a gente não pague por esse motivo, não. Tá? Mas que a gente faça sempre a coisa correta, dê proteção para o trabalhador. Tá? É fácil, né? Não, então pague, está tudo errado, pague. Não, não, eu quero a sua vida. Eu quero preservar a sua vida sempre. Tá? Confere 10.2.8. Medidas de proteção coletiva, medidas de controle, né? Então, aqui, ó, medidas. Você pode dizer aí quais são? Aterramento. Medidas de proteção coletiva. Pessoal, nas medidas de proteção coletiva, tem um dos quase último ponto da nossa aula de hoje, praticamente, antes da gente pegar ali um checklist para dar uma olhada, diz respeito a essas medidas de proteção, dentre as quais a norma ela diferencia bem, o pessoal que fez o curso vai lembrar disso que eu estou dizendo, mas desligar e desenergizar. Se eu digo para você, desliga aí o chuveiro, ou desenergiza o chuveiro, é tirar da tomada, é a mesma coisa, né? Ou não? Não, desliga aí o equipamento, desenergiza o equipamento, é a mesma coisa ou não? O amigo do São Tomé aqui, é ou não é? Creio que não. Lembra do curso, como era ou não? Acho que sim, penso que não. E o que é desligar? Me ajudem aí, o pessoal da engenharia. O que é desligar? Desligar é mais simples. Se eu pudesse usar umas palavrinhas mais bonitas, é isso aí, tá certo. Mas... Interromper. Por favor, prestem atenção, que agora é o ponto mais importante da NR10 para vocês. Vocês vão decidir se vocês vão olhar para o serviço lá do camarada e vão pedir para desligar ou desenergizar. Tá? Desligar, não sei se alguém está perto do interruptor de luz aí. O interruptor de luz é aí perto, irmão? Bate aí nesse... Pode desligar aí, por favor. Quando eu pedir para ele... Pronto, já deu. Quando eu pedi para ele desligar, ele foi lá e provocou uma interrupção elétrica do circuito. Então, ele seccionou, ele bateu num disjuntor, num interruptor, tá? Então, ele desligou. Não necessariamente ele... Pode voltar. Não necessariamente ele desenergizou. E a norma NR10, ela foi lá e deixou claro. Nesse caso aqui, nós podemos ter vítimas fatais ainda. Quando eu digo desligue o circuito, nesse caso aqui, eu salvo vidas. Por quê? Porque desenergizar, diferente de desligar, compreende um conjunto de regrinhas que vão maximizar a segurança do eletricista, a segurança do trabalhador. Dentre as quais, a gente vai chamar de uma regrinha de ouro, eu vou escrever aqui, para a gente desenergizar, nós temos que cumprir o SICAPS. O que é SICAPS? Pessoal que fez o curso. Vamos lá? Seccionamento, não precisa anotar, eu vou copiar, não precisa anotar, só prestando atenção. Seccionamento do circuito elétrico, impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão. Eu vou lá e meço, garanto que não tem. Faço um aterramento temporário, depois... proteção das partes que no entorno ainda permanecem energizadas e sinalização de segurança.
Eu vou escrever isso. Mas o que acontece? Se eu desligar, por que ainda tem gente que chega a falecer em virtude da eletricidade? Desliga aí o camarada está numa linha de 13.800 volts. Ele desligou essa. As duas do lado estão energizadas. Pode ser? Pode ser. Quem te diz que essa aqui não vai induzir uma tensão nessa do lado? E o camarada pegou e levou um choque. Mas não estava desligado? Estava. Ou circuitos próximos. Desliga aí. Não, desliguei, mas como se eu levei um choque? Né? E muitas vezes ele não volta a contar a história. Tá? Quando eu uso a desenergização, eu garanto que ele pode pôr a mão. Ali ele não vai ter sequelas. E aí, quais são os passos? Seccionamento do circuito elétrico. Impedimento de reenergização. Constatação de ausência de tensão. Aterramento temporário, proteção das partes que ainda estiverem energizadas e sinalização de segurança. Na Petrobras, na minha época que eu trabalhei por lá, nós tivemos um acidente com um equipamento chamado cooler. Um cooler é um ventilador gigante, né, na área do petróleo. E o camarada fez tudo isso aqui, só não sinalizou. E aí ele não avisou que a máquina estava parada. Ele não sinalizou, ele só não botou uma plaquinha. E o camarada viu aquela máquina parada e disse, oh, mas a máquina mais importante da gente parada, não tem nada sinalizado, religou. Tinha uma pessoa dentro lá do cooler. Ele começou a girar, você imagina um liquidificador gigante. A sorte é que as hélices, elas são... A hélice desse equipamento, ela é bem mais larga do que essa lateral dessa sala. Então, ela tem uma inércia grande para ela vencer e começar a girar. Então, quando ele viu que ia girar, só deu tempo dele projetar o corpo, a hélice bateu na perna dele e jogou ele para fora. Mas um segundo a mais, ele tinha sido triturado. Tá? Mas por quê? Faltou isso aqui, ó, o item 6. Tudo bem? Então, diferença de desligar para desenergizar, o desligamento compreende a interrupção do circuito elétrico. A desenergização, uma sequência de passos que nós vamos chamar de SICAPS. Seccionamento, impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão, aterramento temporário, proteção das partes que ainda permanecem energizadas e sinalização de segurança. Tudo bem? É que, para mim, sou uma pessoa totalmente leiga, tem coisas que não ficam bem claras. Eu queria que me dissesse de que forma que eu vou fazer cada parte. Muito bem. Seria o seccionamento do circuito. Ah, muito bem. Meio técnico, entendeu? Assim, Não, desculpe. Claro. É porque, assim, isso aqui não vai ser feito por você, vai ser feito por um profissional habilitado, né? Um profissional da área, tá? Mas você pode cobrar. Você fez aí a desenergização? Me mostra, aí você vai ver os passos. Mas muito pertinente a sua dúvida. Seccionamento, seccionar significa romper. Então, seccione o circuito, quando você vai lá com o disjuntor, e liga e desliga o disjuntor, você está seccionando, você está abrindo, tá? Impedimento da reenergização, é ir lá e colocar um cadeado. Além de eu ter bloqueado com o disjuntor, eu estou usando um cadeado aqui que não deixa você ligar, e só eu tenho a chave, que eu que estou com a mão na massa. Tá? Fiz isso tudo. Eu ainda vou lá com multímetro, com multiteste, com voltímetro, e vou medir 0 volts. Estou garantindo. Aterramento temporário, caso haja alguma carga, essa carga vai fluir para a terra. Então, a gente faz um aterramentozinho ali. Proteção das partes energizadas, caso ainda no entorno tenha alguma máquina, a gente bota alguma proteção ali, né? Um isolante, alguma coisa para que a pessoa não se envolva com choque. E sinalizar com plaquinhas de advertência aquela área. Muito pertinente suas considerações, suas colocações, tá? Dúvidas, perguntas? Só para completar, isso aí
Me perdoe voltar aqui, mas já que você colocou, acho que é uma lição que a gente deve levar, né? Deve aprender. Então, por exemplo, se no caso em tela, né, ele desligou o circuito, acho que sim, mas ele foi lá e fez o impedimento, acho que não usou cadeado. Mesmo que tenha feito, ele foi lá e mediu, não mediu. Ele foi lá e fez um aterramento, não fez porque estava... Ele foi lá e fez a proteção das partes do entorno e sinalizou. Então, assim, veja, quando eu faço os 6 passos da desenergização, que não é o desligamento, a desenergização é diferente, eu garanto a vida do trabalhador, tá? Só que é importante que não só nós, da empresa própria, da empresa Instituto Federal, nós tenhamos esse conhecimento, mas também os terceirizados, tá? E aí, quando é que eles vão ter esse conhecimento? Quando a gente for lá, bota o dedo em cima do contrato e diz assim, amiguinho, eu exijo que esse pessoal da elétrica tenha a capacitação. E muitas vezes não é da elétrica, muitas vezes ele é um técnico de mecânica que vai mexer numa máquina energizada. Eu exijo que você tenha a capacitação. Por quê? Porque está escrito que são pessoas que interagem direta ou indiretamente com a eletricidade. Então, a gente cobra a capacitação dessas pessoas. Tá bom? Tudo bem? Sim ou não? Todos tranquilos? Obviamente, pessoal, num curso de 40 horas, né, a gente teria condição de desenhar mais isso, mas achei oportuna a sua colocação. Não, professor, eu não sou da área, não estou entendendo. Né, a gente volta e explica. Tá? Pessoal, para a gente fechar o primeiro momento aqui, nosso penúltimo momento, né, quase o último, eu queria, por gentileza, que todas as folhinhas em cima das mesas aí fossem para debaixo das cadeirinhas. A gente vai fazer uma avaliação. De 0 a 10, ela vale 11. 10, né? A menor nota possível é 10. Dúvidas? Ainda podemos tirar alguma dúvida, caso tenha. Dúvidas, perguntas, questionamentos, não entendimentos, esclarecimentos? Sim ou não? Dúvidas? Não? Não? O senhor me ajuda aqui, por favor? Você e ele que riu de você, os dois. Nem riu, né? O professor estava tão bom. Me ajude a entregar aqui. A parte branca fica para cima, tá? Até eu explicar. Parte branca para cima. Virou, perdeu um ponto na média, tá? Você ainda está aí, professor? Deixa eu te ajudar aqui. Estou chegando. Ei, como é seu nome que desvirou a folha aí, hein? Desvirou aí, foi, colega? Como é seu nome? Pessoal, a nossa capacitação, ela vai incluir uma avaliação e eu pediria... Ei, não pode colar agora não, peraí. Entregou para o nosso amigo lá atrás? Eu pediria que vocês prestassem bastante atenção e a colega está dizendo que o café está pronto, não é hora da gente falar do café não, daqui a pouco eu comunico com você. E aí a gente vai fazer o seguinte, da parte elétrica e da parte de incêndio, o crítico são os 3 primeiros, fez alguma coisa, você resolve. Então, não espera, ele é crítica. Nesse sentido, a gente vai ter que ter muita atenção na resolução dessa prova, tá? Eu vou marcar aqui 3 minutos, ao término dos 3 minutos, entrega, fez, não fez, amém. Tá? Preparou? Vai! Atenção, peraí, pessoal, 2 minutos e 55, 2 e 54. Teve gente que não pôs nem o nome ainda, hein? Atenção, não tem caneta, não se aperreie. Pega a da colega vizinha aí. Rápido, pessoal. O colega está precisando de uma caneta. Urgente. Caneta sobrando. Está sem caneta também? Já ficou com 0, foi? Aqui, ó. Colega da caneta. Quem terminou, aguarde, por favor. Teve gente que não pôs nem o nome ainda, hein? 2 minutos e 10. Não, nossa, que pressão não. 2 minutos e 5 segundos.
Vamos para casa de 1 minuto. Teve gente que não colocou o nome ainda e o tempo está correndo. 1 minuto e 49 segundos. Ei, vamos deixar de colar vocês três aí, por favor? Atenção, o tempo não espera. 1 minuto e 22 segundos. Foi o primeiro a chegar. Atenção, o tempo não espera. Olha o incêndio, turma. Ei, vamos parar de colar aí, vocês dois, por favor? É aqui. Fernando de quê, por favor, em pé, rápido, rápido. Vai, meu filho. Fernando de quê? Fernando disparou, hein? Luciano. De quê, meu amigo? Wagner Ber. Opa! De quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que susto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8. 7, 6, 5, 4. Volta a contagem, o senhor pulou 6. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ângela de quê, Ângela? Ângela. Cheguei. Fui o primeiro a chegar. Que sou o campeão a seguir instruções. Atenção, tempo, atenção, atenção. 10, 9, 8. Vou pegar aqui emprestado. Fim. Mãozinha para cima, por favor. Ninguém mais escreve. Pessoal, se isso fosse uma prova, estaria bom demais, né? Assim, bom demais entre aspas, porque ou é 10 ou é 0, ela não tem meio. E aí, você se enquadrou no 10 ou no 0? Isso aqui, pessoal, era apenas uma dinâmica de grupo, para a gente mostrar que de nada adianta o conhecimento na área elétrica, na área de trabalho em altura, na área de incêndio e etc., se a gente não tiver atenção no que está fazendo, tá? Tem que ter atenção no trabalho dia a dia. Me dê só um minutinho aqui, as engenheiras de telecomunicações, só um minutinho. Tem que ter atenção. Isso é uma dinâmica de grupo, foi aplicada no concurso do Banco do Brasil. O primeiro lugar foi desclassificado. Tá? Que bom que a gente está fazendo aqui só teste, tal. Mas olha, ele diz assim, você sabe seguir instruções? Se você sabe, primeiro, leia tudo antes de fazer qualquer coisa. Aí você sai lendo, pá. Quando chega na 14ª perguntinha, ele diz assim, agora que você acabou de ler tudo com muita atenção, faça só a número 2, que era para você escrever seu nome na linha A. Escreve seu nome na linha A e tchau. Aí eu não entendi, Fernando, né? O Fernando parecia uma metralhadora. 10, 9, 8, 7, 6, eu me abaixei aqui, senão eu ia ser fuzilado. O outro aqui, o irmão do... Pois é. O outro aqui disse... Meu nome é fulano, eu disse, de que ele... Somos solidários. Ele falou, não, professor, ele pulou no buraco, eu fui também. Pessoal, mas brincadeiras à parte, que bom que foi um momento, né, de distração e tal. O ruim, pode ficar, o ruim é quando é no nosso ambiente de trabalho e a gente não tem a segunda chance. Aí é ruim, tá? Então, a hora da gente parar para pensar e dizer assim, opa, eu preciso ter mais atenção é agora, numa capacitação. Lá na hora não dá. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok? Vai ficar com vocês e a gente está sendo convidado aqui para o melhor lanche do Instituto Federal de Santa Catarina. Espera aí. Sem recurso, o melhor lanche. E uma salva de palmas para todos os participantes da dinâmica de grupo. E não vão embora, após o lanche a gente retoma para fazer o fechamento, tá?